Agora vamos para a parte de operadores aritméticos. Voltando de novo na pastinha, clica fora até aparecer essa borda azulzinha e coloca aqui operadores aritméticos. Vamos lá, operadores aritméticos. Não bota acento não, deixa sem acento, é melhor, certo? E aqui tu pode botar operadores só mesmo, operadores.js. Não pode ser operadores JS, que vai dar erro, certo? É .js, lembre-se disso. Vamos lá. O que são operadores aritméticos, né? Operadores aritméticos, basicamente, é aqueles, vamos supor assim, aquela soma básica. É o mais, vamos botar aqui, o mais, o menos, o vezes e a divisão. Do mesmo jeito que é no celular, eu acho que é assim, né? Não sei se tem um símbolo, mas no computador, assim, no alfanumérico, a gente faz dessa forma, né? Mais, menos, asterisco, do que é o multiplicar, e o barra para dividir. Esses são os operadores aritméticos. Para que eles são usados? Para somar, multiplicar, dividir. Ah, tem mais um também que é o resto, que é feito pela porcentagem, que é o resto da divisão. Como você pode usar esses operadores aritméticos? Vocês podem usar de duas formas. Comando de saída de dados. Console.log. Se eu digitar certo, ajuda. Entre parênteses, você pode botar 10 mais 10. Simples, certo? Aí, 20. Ele faz o cálculo para vocês. 10 mais 10 vezes 10. Você acha que vai dar quanto? Será que vai somar 10 mais 10 e depois multiplicar por 10? Será que vai dar 200 aqui? 10 com 10, 20. Vezes 10, 200, certo? Será que vai ser 200? Ou será que vai ser 110? Vamos ver. Façam suas apostas. 110. Guilherme, por que deu 110? Na matemática existe a prioridade de cálculo do que vai ser somado, multiplicado, dividido. Existem prioridades. Por que deu 110? Basicamente, na matemática existem prioridades. Para dar 200, como é que eu faço? Antes de eu explicar as prioridades. A prioridade é o seguinte: o cálculo vai ser feito de forma prioritária, onde há parênteses. Então ele vai ser feito de ordem prioritária, onde há parênteses. Ok? A prioridade vai ser do parênteses agora. E agora vai dar 200. Porque ele vai primeiro fazer esse, para depois multiplicar por 10. Primeiro ele resolve o parênteses, depois ele multiplica. A prioridade é do parênteses. Quando não tem parênteses, por isso que deu 110. Porque a prioridade é da multiplicação. E qual é a ordem de prioridade? Como é que eu sei qual é a ordem de prioridade? A prioridade, vamos lá de novo, barra, prioridade, certo? É primeiro os parênteses. Tudo que tiver em parênteses primeiro vai ser resolvido. Primeiro os parênteses, depois, vamos botar aqui um barra, depois vem multiplicação e a divisão. E depois a gente aproveita e faz o comentário em bloco. Prioridades, parênteses, multiplicação e divisão. Depois a soma e a subtração. É feito dessa forma. Guilherme, como é que eu sei se a multiplicação ou a divisão vem primeiro? Quando é que eu sei? Ele vai ser realizado da esquerda para a direita. Se tiver uma multiplicação e uma divisão, vamos supor que aqui seja uma divisão e aqui uma multiplicação. Ele vai resolver primeiro qual operador aparece primeiro. Então, se aqui for uma multiplicação, vai ser 10 vezes 10 dividido por 10. E aí ele vai resolver dessa forma. Ele primeiro multiplica. Não é porque a multiplicação é primeiro, é porque ela apareceu primeiro. Ela apareceu primeiro, então deu 10. 10 vezes 10, 100, dividido por 10, 10. Se eu botar parênteses primeiro, ele vai ser 10 dividido por 10, que vai ser 1 vezes 10. 10. Se eu botar 20, vamos botar 20 aqui, para mudar o número, para não ficar igual. 20, tá vendo? Então, a ordem de prioridade, parênteses primeiro, multiplicação e divisão, mais e menos. O mais, esses quatro aqui, basicamente, se tiver uma multiplicação e uma divisão, que nem esse cálculo aqui, vai ser resolvido primeiro o que aparecer primeiro, o operador que aparecer primeiro. Se primeiro for multiplicação, ele vai multiplicar. Se primeiro for divisão, ele vai dividir primeiro para multiplicar depois. Você já sabe que, se aparecer divisão primeiro, vai dividir primeiro. Se aparecer multiplicação primeiro, multiplica primeiro. Mesma coisa com mais e o menos. Se um operador aparece primeiro, se o menos aparece primeiro, e o mais aparece depois, ele vai realizar o menos primeiro. Vai dar 20. 0 mais 20, 20. Se ele aparecer com um mais primeiro, vai dar 0, porque ele vai realizar o 0 primeiro. Essa é a diferença de prioridade. Prioridade, parênteses, depois vem divisão e multiplicação, depois de divisão e multiplicação vem mais e menos. Se numa conta tiver a divisão e a multiplicação juntas, será realizada primeiro a conta que apareceu o primeiro operador, que nem eu fiz. O primeiro operador aparecendo será realizada a prioridade dele.
Mesma coisa com mais e menos. Se tiver uma conta com mais e menos, primeiro vai ser resolvido o mais, depois o menos. Ou então, se o menos vir primeiro, vai ser resolvido o menos primeiro e depois o mais. Entendeu essa questão de prioridade, certo? A prioridade é de quem aparece primeiro. E aí, como a gente pode fazer esses cálculos? Com esses operadores a gente pode fazer da seguinte forma: passando diretamente, ou então uma variável. Lembra como criar uma variável? Criar uma variável, dar um nome à variável, vamos botar número 1, e dar um number para ela. Qual é o tipo number? Somente o número. Ok? Vamos botar um 10. Aí vamos criar uma segunda variável. Você pode fazer isso com variáveis também. Número 2 igual a 15. E aqui dentro, ao invés de somar os números em si, eu posso somar as variáveis. Porque lembra que o que está depois do igual, ele vai receber, vai ser atribuído. Então o número 1 agora é 10. E o número 2 é 15. Quando eu somo as duas, ele vai pegar o conteúdo, que está dentro dessas variáveis, que é o 10 e o 15. Então, quando você salva, lembre de salvar, você tem aqui 25. Você pode fazer isso por meio de variáveis também. Então, você pode somar, você pode multiplicar, entendeu? E isso, lembre-se que isso vai da mesma premissa dos números normais. Então, quem está em parênteses é resolvido primeiro, quem está parêntese primeiro, multiplicação e divisão depois, depois mais e menos. Se na conta tiver uma multiplicação e uma divisão, vai ser resolvido primeiro quem aparecer. Tem essa ordem de prioridade. Na mesma coisa com mais e menos, do mesmo jeito que eu mostrei a vocês. Então vocês podem fazer isso com variáveis. Guilherme, qual a diferença? Tá, mas tu explicou o tipo number e tudo mais. Agora vamos mostrar os tipos. Os operadores aritméticos só funcionam, vamos supor, para somar, diminuir, fazer multiplicação, fazer a operação básica de matemática. Com os numbers. O number, se eu colocar um 10 com string e colocar aqui o número 1 mais número 2, tecnicamente ia dar 25, que nem o outro. Se eu rodar, ele vai dar 1015. Como é que deu 1015? Que cálculo é esse? Porque basicamente, quando você soma algo que tem uma string, que tem um texto, ele vai juntar com algo. Então, tipo, se eu tenho um 10 e aqui é um 15, ele juntou 10 mais um 15. Isso se chama concatenação, quando você junta duas variáveis tipo texto. Se eu botar 10 e 10 aqui e dar o coisa, ele vai aparecer 10 e 10. Quando você soma, quando você usa o operador de soma com duas strings, lembrando que string é tudo aquilo que está entre aspas, simples, duplas ou crase, ele junta, certo? Isso é concatenação, que você consegue usar. Então vamos supor, vamos criar outras variáveis. Vamos botar aqui o número de novo, nosso número de novo, bonitinho. E vamos criar uma variável nome, que você vai colocar aí da sua casa, que eu sei que você está fazendo junto comigo. Eu tenho certeza que você está fazendo junto comigo, porque se você não tiver, o bicho vai pegar. Então, ó, tu vai botar teu nome e tu vai criar outra variável sobrenome. E você vai botar o seu sobrenome. E você vai somar as duas variáveis. Quando você faz isso, lembrando que sempre que você usa o operador de soma com strings, o que é string, Guilherme? String é texto. E o que faz algo ser string? É tudo. O que a string tem como característica? Tudo que tiver entre aspas, aspas simples e crases. Tudo que tiver entre crases, aspas simples e aspas são strings, certo? Quando você usa o operador de soma em string, ele faz que nem ele fez da outra vez. Ele concatena. Ele não soma duas strings, ele concatena. Concatenação é juntar duas strings. Então, basicamente, ele faz isso. Guilherme, se eu juntar outra string, var, último nome. Vamos botar aqui último nome? Nome. Certo? E vamos botar aqui o meu último nome. Vou botar aqui o nome aleatório. Aí, vamos lá. Tu vai somar com o último nome. Concatenar com o último nome. Quando tu faz isso, ele junta os três. Tá vendo que ele tá juntando os três? Então, essa é a diferença do string para um number. Porque o number você consegue fazer operações matemáticas. O string não. Se eu colocar 2, 10 como string, ele junta, que nem vocês viram antes. Então, basicamente, esses são os operadores matemáticos. Prioridades, novamente, vamos fazer uma revisão geral. Vamos lá. Prioridade. Quem é a prioridade primeiro? Parênteses. Depois, multiplicação e divisão. Depois, mais e menos. Ele vai sempre resolver nessa ordem. Guilherme, eu não tenho parênteses na minha conta. Então ele vai resolver primeiro a multiplicação e divisão. Mas se os dois aparecerem, quem ele resolve primeiro? Quem aparecer primeiro. Quem aparecer à esquerda, da esquerda para a direita, quem aparecer primeiro vai ser resolvido primeiro. Se tiver mais e menos só, novamente, da esquerda para a direita, quem aparecer primeiro vai ser resolvido primeiro. Os números sofrem operações em matemática. Então tem o mais, o menos, o vezes, a divisão e o resto da divisão. Eu vou mostrar a vocês o resto da divisão, certo? E aí vem depois a concatenação, que basicamente é você usar o operador de mais para concatenar, que seria juntar strings.
strings passam por essa parte, eles juntam. Por isso, novamente, que você não pode botar um 10 entre aspas. Ele não pode ser um texto, porque ele vai juntar com outro número a vez de somar, se você quiser somar. E agora para mostrar pra vocês o resto da divisão, que eu não mostrei, né? Não cheguei a mostrar. Vamos botar aqui que o número 2 é um 3, certo? E como vocês viram que eu posso somar variáveis dentro do console log, eu também posso somar fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma variável chamada resto, que ela vai receber o número 1, certo? Com o resto do número 2. Pegando o resto. E a gente vai passar o nome da variável aqui dentro. Só o nome dela. Vai salvar e vai dar um play. E o resto foi 1. Guilherme, o que aconteceu? Basicamente, lembra o resto da divisão? A porcentagem é o resto da divisão. Então você concorda comigo que se eu for dividir 10 para 3, vai ser 9. E vai restar 1. E é exatamente isso que acontece. O resto da divisão indica qual é o resto. Literalmente isso. Então se eu trocar um número aqui, vamos trocar, botar um 4. E resta 2. Então sempre o resto sempre vai mostrar, literalmente, o resto da divisão entre dois números. Então o resto sempre é usado para mostrar o resto da divisão realmente, né? Geralmente você usa isso aqui para saber se o número é par ou ímpar. Se o número é par ou ímpar. Aí vamos, pela primeira vez, vamos fazer uns exercícios aqui. Vamos fazer um exercício aqui, vamos comentar esse bloco todo. Na verdade não, vamos deixar isso aqui, eu vou tirar só esse console log. Tirar esse console log aqui e botar lá para baixo. Vamos imaginar aquele padrão da média, certo? Vamos imaginar que o aluno tem 3 notas. A nota 1, 2 e 3. E eu quero que ele tire mais do que 6. Se ele tirar mais do que 6, ele é aprovado. Se ele tirar menos, ele é reprovado. Mas eu quero saber e eu quero exibir essa nota para eu ver se ele vai ser aprovado ou não. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço isso? São 3 notas. Então você vai criar 3 variáveis, certo? Então você vai criar a variável nota 1 e você vai botar uma nota. Vamos botar que ele tirou 8. Vai criar uma variável nota 2 e ele tirou 7. E vai criar a variável nota 3. Eita, tem que ser junto, lembre-se disso. Vou botar 6. E eu quero fazer o cálculo da média do aluno. Como é dado o cálculo da média? Basicamente, você vai pegar as 3 notas, somar e dividir pela quantidade de notas existentes, que são 3. Então, você vai fazer um var média igual. Você não vai pegar um número. Você vai pegar, novamente, que nem a gente fez no console log, a variável. Então, você vai pegar nota 1, certo? Mais nota 2, mais nota 3, dividido por 3. É assim que você calcula a média. Se eu colocar aqui a média no console log, vocês já acham que está certo essa conta? Vai exibir a média dele. Vamos botar aqui para ficar mais fácil, um número todo igual. Vamos supor que ele tirou 8 em todas, certo? A média dele vai ser 8, né? Ele tirou 8, ele vai tirar 8 como média. 8 mais 8 mais 8, 24. Dividido por 3, 8. Vamos ver o resultado disso. E o resultado foi 18.66666. Guilherme, que danado foi 18.66666. Lembra da prioridade? A conta aqui só tem mais e divisão. Na prioridade que a gente botou lá em cima, quem é resolvido primeiro? Se só tiver mais e menos, primeiro vai ser a divisão, certo? E é exatamente isso que ele está fazendo aqui. Ele está pegando nota 3, dividindo por 3 e depois somando com os outros dois. Como que eu resolvo isso? Quem tem mais prioridade que a divisão? O parênteses. Então, basicamente, eu boto todas essas notas, todas essas somas, que eu quero que seja resolvida primeiro, entre parênteses, para ela ter a prioridade. Então, ele vai somar as 3 para depois dividir por 3, certo? Já que a prioridade é que está dentro do parênteses e o 3 não está. Então, quando eu dou o play aqui, é 8 a nota dele, entendeu? Isso aqui basicamente é só para vocês verem a prioridade e verem também essa parte de média. E vocês podem brincar com isso. Vocês podem somar, tirar média, ver cálculo, ver fórmula. Brinquem com isso, mexam, multiplique, divida, bota resto, bota com valor da variável, exclui e tudo mais, para não ficar muito longo com o exercício, certo? Depois eu posso fazer um resolvendo exercício depois, mas novamente, escreva, velho. Escreva isso aqui, entenda, assista com calma, vá anotando bonitinho, certinho, tudo certinho. Aqui também, seja onde você esteja fazendo, use os comentários, certo? Para você lembrar das coisas. E basicamente é isso. Essa é a parte de operadores aritméticos, certo? Então sempre teste, vá mexendo, vá coisando, vê como você já evoluiu bem, até. Pô, antes você só dava o console log e saía um hello world, você não sabia nem mais o que fazer. Agora, depois você aprendeu a criar variáveis, você criou variáveis, e você viu que as variáveis têm um nome, e são atribuídos algum valor a ela. E você sabe que não pode iniciar a variável com qualquer coisa, só pode iniciar com cifrão, underline e letra. Depois você aprendeu o quê? Os tipos, não tipo de variáveis, aqui eu botei errado. Os tipos de dados, né? Que foi aquela aula que a gente viu de tipos de dados. Então, os tipos de dados são esses. O string, o number, e agora você viu
a diferença do string do number junto com o operador aritmético de mais, de soma, entendeu? E você sabe agora por que um é um number, ou porque eu não posso escrever um number aqui dentro de uma string e tudo mais. Agora você viu, por conta dos operadores aritméticos, certo? E agora você já está fazendo conta, entendeu? Você acabou de fazer uma conta de exibir uma média. Então assim, pratique, mexa, não tenha medo, seu computador não vai explodir porque você fez uma conta de mais errado aqui dentro do VS Code não. Vai dar erro, tenha calma, veja qual foi o erro, analise. Se você não souber, peça ajuda do GPT, não peça para ele dar a resposta, peça para ele ajudar. Fala, ó, tem um erro aqui, qual é o erro? Onde é que é? Mas sem me dar o código. Ele vai te ajudar. Então pratique, digite, escreva novamente. Programação é prática. Se você não praticar, sua evolução vai ser muito mais lenta, você vai ter muito mais medo, você vai ficar muito mais estressado, com raiva, frustrado, achando que você é burro, quando na verdade você só não está praticando. Programação é prática, velho. Praticando você consegue chegar longe, ok? É isso, vamos para a próxima aula depois. E novamente, escreva tudo isso aqui, escreva isso aqui, certo? Meus lindos e minhas lindas, escreva, tente, teste, mexa, que vai dar tudo certo, ok?